Na aula de hoje, iremos discutir a aceleração de um corpo que desce um plano inclinado sem atrito. Então vamos representar aqui, primeiramente, um plano inclinado, admitindo que esse plano tem uma inclinação horizontal de um ângulo θ e que sobre esse plano há um bloco que pode deslizar sobre a sua superfície livremente, ou seja, sem atrito. Primeiramente, vamos representar as forças que atuam nesse bloco. Nós temos aqui a força peso, uma força vertical orientada para baixo, e a força de reação normal, que é perpendicular à superfície do plano inclinado. É comum, quando a gente está resolvendo problemas com plano inclinado, decompor a força-peso nas componentes na direção do plano inclinado, que nós vamos chamar aqui de PT, peso tangencial, e PN, peso na direção normal. Alguns autores até falam PX, PY, eu vou chamar de PT e de PN. Peso tangencial na direção do plano inclinado. Peso normal na direção perpendicular ao plano inclinado. Relembrando ainda de decomposição de vetores, que PT e PN pode ser dado então pela equação PT, P, seno de θ, seno do ângulo do plano inclinado, e PN, P, cosseno de θ, cosseno do ângulo do plano inclinado. Para recapitular essa decomposição, a gente pode montar um triângulo com a força peso e suas componentes PN e PT. Lembrando que entre PN e PT, um ângulo de 90 graus, que elas são as componentes perpendiculares da força-peso. Esse ângulo θ, que é o ângulo do plano inclinado, é o mesmo ângulo θ representado aqui na figura. Dá para a gente perceber isso se analisarmos da seguinte maneira. Aqui é o plano inclinado. Aqui nós temos a inclinação do plano, o ângulo θ. Poderíamos agora, sem representar o bloco, mostrar a força-peso e a componente normal, PN. Se esse ângulo é θ, prolongando aqui a força-peso, teríamos aqui 90 graus. Esse ângulo aqui é 90 menos θ. A soma dos ângulos internos do triângulo tem que dar 180. Então, se aqui nós já temos 90 graus, esse ângulo é 90 menos θ. Todo esse ângulo que eu destacar aqui agora, em vermelho, vale 90 graus. Se esse pedacinho que a gente acabou de marcar vale 90 menos θ, significa que esse ângulo que sobrou, que agora eu destaquei em verde, vale θ. Então dá para a gente perceber aqui no diagrama
que esse ângulo entre peso, a força peso e a componente normal é o mesmo ângulo θ do plano inclinado. Então, aplicando as relações trigonométricas seno e cosseno, seno de θ seria cateto oposto, que é o PT, sobre a hipotenusa, que é o peso do corpo. Dessa relação, temos então que PT é P seno de θ. Se aplicarmos aqui o cosseno de θ, vai ser cateto adjacente, que é o PN, sobre a hipotenusa, que é o peso. Dessa relação vem que PN é P vezes cosseno do ângulo θ. Então, só para mostrar aquela decomposição inicial da força-peso. Analisando aqui, a gente pode determinar a força resultante. A força normal cancela com PN, de onde a gente conclui aqui que a força resultante que atua nesse bloco é o peso tangencial. É a componente da força-peso na direção do plano inclinado. Aplicando aqui a segunda lei de Newton, força resultante igual massa vezes aceleração. Para o bloco, a força resultante é o PT. Consequentemente, PT igual a massa vezes aceleração. Como vimos na decomposição de vetores, o PT é o peso vezes o seno do ângulo θ, igual massa vezes aceleração. Só que peso, a gente sabe, pode ser dado por massa vezes a gravidade. Daí essa equação fica massa vezes a gravidade vezes seno de θ igual massa vezes aceleração. Cancelando massa com massa, a gente chega que a aceleração do bloco é G seno de θ, onde G é a gravidade no local onde o corpo se encontra. Então, resumindo, todo corpo que desce um plano inclinado sem atrito, ele desce com uma aceleração que pode ser dado pela equação G seno de θ. Essa aceleração é a aceleração na direção do plano inclinado. Então, todo corpo descendo um plano inclinado sem atrito desce com aceleração G seno de θ. Agora, essa mesma aceleração, ela pode ser decomposta. Da mesma maneira que fizemos com a força-peso, podemos fazer agora com o vetor aceleração e decompor em duas componentes perpendiculares, que seria a aceleração do corpo na direção x e a aceleração desse bloco na direção y, na direção vertical. Por isso, eu preferi chamar aqui inicialmente de PT e PN, peso tangencial e peso normal, para não confundir as direções aqui da aceleração, que eu quis chamar agora de aceleração da direção x e aceleração da direção y. Dá para se perceber ainda que essa inclinação aqui é a inclinação θ do plano inclinado, que é o mesmo ângulo que eu estou representando aqui agora. Lembrando que esses ângulos são alternos internos. Então, eu posso utilizar o mesmo recurso que foi feito para decompor o peso e eu vou concluir que a aceleração na direção x vai ser a aceleração vezes cosseno de θ.
Como a aceleração a gente já determinou é g seno de θ, nós teremos aqui então g seno de θ cosseno de θ. Pelo mesmo raciocínio, utilizando decomposição, nós vamos perceber que a aceleração da direção y é a aceleração vezes seno de θ. Substituindo, g seno de θ vezes seno de θ, a aceleração y seria dada por g seno ao quadrado de θ. Então, vou destacar aqui para a gente perceber que essa aceleração A decomposta nas direções x e na direção y, nós podemos escrever essas componentes da direção x como sendo g seno θ cosseno θ e a aceleração da direção y como sendo g seno ao quadrado de θ. Isso vai facilitar a resolução de alguns problemas. Sempre que tivermos, então, um corpo descendo um plano inclinado sem atrito, ele desce com a aceleração g seno de θ, e essa aceleração pode ser decomposta em ax g seno θ cosseno θ e a aceleração de direção y g seno ao quadrado de θ. Vou dar um exemplo para aplicarmos essa teoria. Imagine um plano inclinado. Vamos representar aqui novamente o plano inclinado. E esse plano não tem atrito. Vamos supor ainda, novamente, que está inclinado aqui de um ângulo θ. Vamos admitir θ aqui no caso, pessoal. 30 graus. Vamos trabalhar com valores numéricos. Sobre esse plano, existe um carrinho com rodinhas. Essas rodinhas aqui para a gente eliminar o atrito. Considerar que não há atrito, que essas rodinhas podem descer livremente. E um carrinho com esse formato apoiado sobre esse plano. Que sobre esse carrinho há uma balança. Uma balança. E sobre a balança há uma pessoa sobre ela. Então esse carrinho, pessoal, pode deslizar livremente sobre o plano inclinado, uma vez que não há atrito entre o plano inclinado e o carrinho. Mas há atrito entre a balança e o menininho, porque se não houvesse atrito entre a balança e o menininho, esse menininho não desceria junto com a balança iria se deslocar para frente, o menininho ficaria sempre no mesmo lugar e cairia, no caso aí, sobre a superfície do plano inclinado. Então vamos representar aqui as forças que atuam no menininho. Nós temos aqui a força peso, a força vertical. Temos aqui a reação normal. Lembrando que a balança registra o valor dessa força, da reação normal. E temos ainda aqui a força de atrito, que é responsável por acelerar o menininho na direção X. Então essas são as forças que atuariam nesse menininho, admitindo que a massa do menininho 50 kg, gravidade no local 10 metros por segundo ao quadrado, vamos determinar aqui, letra A,
determinar a leitura da balança. Determinar a leitura da balança. Então, o que nós temos que analisar, pessoal? Como o sistema, o conjunto todo, carrinho mais menininho, desce um plano inclinado sem atrito, você não precisa de demonstrar tudo isso que foi feito aqui anteriormente. Você já pode afirmar que esse menininho desce com uma aceleração que vale G seno de θ. E se for necessário, depende do que o exercício pedir, a gente pode decompor essa aceleração em duas componentes. A x, que vimos anteriormente, vale G seno de θ cosseno de θ. E uma aceleração na direção y, que vale G seno ao quadrado de θ. Se eu quero determinar a leitura da balança, eu quero determinar, na verdade, o valor da reação normal, porque a balança registra o valor da reação normal. É a força que comprime a balança. A reação da reação normal, não é isso? Ela está comprimindo a balança, como já foi vista em aulas anteriores. Então, vamos aplicar a segunda lei de Newton na direção y. Para a direção y do movimento, força resultante igual massa vezes aceleração. Analisando a direção y, nós temos duas forças atuando nessa direção, peso e normal. Peso e a reação normal. No caso, a força resultante, como a aceleração y ela é vertical para baixo, a força resultante nesse caso será a força peso menos a normal. Aplicando na segunda lei de Newton, peso menos normal igual massa vezes aceleração. O nosso objetivo, então, é descobrir aqui o valor da reação normal, que seria a leitura indicada pela balança. Calculando separadamente o peso, lembrando que peso é massa vezes gravidade, o menininho tem uma massa de 50 kg, no local onde a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, teríamos aqui o peso do menininho de 500 newtons. A aceleração em questão, como a gente está trabalhando na direção y, a aceleração em questão é a aceleração da direção y. A aceleração com que o menininho desce o plano inclinado verticalmente. Calculando essa aceleração também separadamente aqui, a aceleração da direção y vale G seno ao quadrado de θ, a gravidade é 10, no caso, seno ao quadrado, o ângulo θ, 30 graus, então ficaria 10, seno de 30, meio ao quadrado, isso daria 10 vezes 1/4, aceleração da direção y seria de 2,5 metros por segundo ao quadrado. E com essa aceleração nós vamos continuar desenvolvendo aqui. Peso do menininho 500 newtons, menos a reação normal, a massa 50 kg e a aceleração da direção y 2,5. 500 menos normal, igual a 125. 500 menos 125, igual a reação normal. O valor da reação normal, normal seria de 375 newtons. Então aqui seria o valor da reação normal. Então a gente poderia determinar
a reação normal utilizando uma decomposição da aceleração do plano inclinado. Vamos supor, então, que tivesse uma outra pergunta agora e pedíssemos para a gente determinar o valor da força de atrito. Determinar o valor da força de atrito. Nós aplicaríamos agora a segunda lei de Newton, força resultante igual massa vezes aceleração, só agora aplicada na direção x. Porque agora, na direção x, a força resultante é a própria força de atrito. Então, força de atrito igual massa vezes aceleração, só que a aceleração que nós temos que utilizar agora em questão é a aceleração da direção x, porque estamos trabalhando na direção x. A massa do menininho, 50. E a aceleração da direção x nós teríamos que calcular aqui separadamente, uma vez que agora a aceleração da direção x vale g, seno de θ, vezes cosseno de θ, conforme foi demonstrado anteriormente. Calculando aqui, lembrando que a gravidade nós estamos adotando 10. O ângulo é 30 graus. Então, daria 10, seno de 30 é meio, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Isso daria 2,5, raiz de 3 metros por segundo ao quadrado. E usaríamos essa aceleração aqui, 2,5 vezes raiz de 3, realizando os cálculos, 50 vezes 2,5, 125 vezes raiz de 3 newtons. Calcularíamos assim a força de atrito que atua sobre o menininho. Mas esse exemplo que foi dado para ver uma aplicação dessa decomposição da aceleração. O que eu queria que vocês fixassem é que toda vez que trabalharmos com um plano inclinado, sem atrito, o corpo vai descer com uma aceleração na direção do plano g seno θ, que pode ser trabalhado nessa direção, e um outro artifício, um outro argumento é fazer a decomposição dessa aceleração e trabalhar na direção x ou na direção y separadamente. Lembrando que na direção x sempre será g seno θ cosseno θ e na direção y g seno ao quadrado de θ. É isso aí, valeu!